Aqui quem fala é o Mestre Neri e vamos ao nosso terceiro e último vídeo aí da série sobre rupturas, né? Agora nós vamos a esse vídeo que vai ser um vídeo mais avançado. Então eu tratei aí no vídeo inicial com temas de rupturas voltadas a jogadores aí bem iniciantes. Depois dei uma evoluída no nível ali, tratei um pouco mais ao nível intermediário. Eu até coloquei esse intermediário avançado, mas no fundo ficou um vídeo médio mesmo. E agora eu vou mostrar a grande partida que eu falei aí do nosso mestre internacional aí, Diego Berardino. E a partida que se aplica em alguns momentos aí conceitos de ruptura. Na verdade, a partida aplica-se muitos conceitos aí muito ricos, mas nós vamos falar bem especial aí sobre a ruptura. Então, curtam, compartilhem aí o vídeo, dá força para o canal para a gente trazer análises bem caprichadas aí como essas que vocês vão ver agora. Então, Berardino aí de peças pretas, aberto do Brasil das Três Fronteiras, foi um torneio aí muito legal. Eu estive inclusive presente nesse torneio em 2018. E o Berardino jogando aí contra o jovem Sebastião Donoso. Se eu não me engano, ele foi um dos jogadores que mais ganhou ranking no torneio. Fortíssimo jogador chileno, né? Então vamos à partida. Então, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4 e chegamos numa posição inicial aqui de Índia do rei. E o Diego Berardino jogou roque. Pode parecer muito normal, mas diferente de muitas e muitas partidas que a gente vê, o preto está acostumado a jogar o movimento D6 exatamente para proteger a casa E5. Então por que o Berardino aqui jogou roque? Permitindo, se o branco quiser, não é nada forçado, se o branco quiser, permitindo um avanço aqui de E5. Por que ele fez isso? Porque aqui existe um conceito, né, de xadrez aqui, um conceito mais avançado, que é o que? Permitir o seu adversário ocupar o centro com os peões, no caso, ganhar muito espaço central ali, para mais tarde eu tentar, através de rupturas, quebrar esse centro. E naturalmente a posição do adversário, que fez esses vários e vários movimentos de peões, ela tende a ficar sempre mais assim vulnerável, difícil de defender quando se avança de forma excessiva, né? E essa posição muito vulnerável, muito fraca, ela é muito benéfica ao contra-ataque. Então acho que o branco iria sofrer muito para poder segurar essa posição. Então é muito comum ver esse lance até na prática, de um nível mais alto. E às vezes o jogador branco simplesmente ignora, né? Ele não joga o E5 que foi jogado aqui na partida do Diego Berardino. E aí o adversário do Berardino jogou E5, Berardino cavalo E8. Aparentemente o branco está com um bom espaço aqui, não vai acontecer nada. Mas se olharmos a forma que a partida vai desenvolver, vocês vão ver que o Berardino colocou essa estratégia que eu comentei de ceder esse centro de peões para mais tarde ele tentar quebrar. Então, cavalo E8. Aqui o Sebastião jogou bispo F4. E aí o Berardino já jogou D6, iniciando o primeiro lance que começa a querer quebrar o centro. Então, o primeiro apoio ali, tudo normal. Cavalo F3 tentando reforçar a defesa do peão de E5. E o Berardino desenvolve o bispo para G4. Aparentemente um desenvolvimento normal, mas diretamente ligado a eliminar um defensor do centro. O cavalo é um dos defensores do centro. Então esse é um desenvolvimento muito melhor do que simplesmente desenvolver a peça para um lugar tipo o F5 sem sentido nenhum na posição. Então, bispo F5 com sentido ele bater no centro. Dama B3, o branco bate aqui no ponto B7. Bispo toma cavalo. G toma cavalo. E aqui eu já posso dizer que às vezes as pretas têm sua primeira conquista.
Apesar das pretas perderem o bispo pelo cavalo, geralmente nós damos a preferência pelos bispos. Apesar dele fazer essa troca, a compensação é que já debilitou um pouco a estrutura branca. E isso já é bom para as peças pretas. Mirando um eventual final, o preto já começa a possuir alguma vantagem nesse final. Estrutura quebrada pode se tornar uma dor de cabeça para o branco. Então, dama B3, bispo toma cavalo, G toma, cavalo C6. Berardinho sacrifica o peão de B7, em troco que se o branco aceitar B7, não foi jogado isso na partida, ele simplesmente vai tomar em D4, trocou um peão da coluna B por um peão central. E se olharmos basicamente essa posição, o preto já tem grande vantagem, porque temos aqui já uma ameaça direta aqui, de um ataque duplo com o cavalo. Existe, apesar da defesa, uma pressão em F3, a ameaça mesmo na dama aqui já, trocando o peão de A pelo de B. O rei branco aí ficando muito exposto e com muitos problemas na posição. Fora o peão que está caindo aqui no centro, ou seja, está complicada essa posição das peças brancas. O branco não aceitou, o branco jogou grande roque, afinal tinha que defender o peão central, era uma das formas aí, de defesa, esse grande roque, foi bem criativo. Aqui o Berardinho jogou dama C8, de forma bem simples, defendeu o peão de B7. Tira a dama eventualmente de um raio-x da torre, esse é um tema também super importante, sair da frente aí dessa torre. E o plano de quebrar o centro, pessoal, tá vivo aqui, ó. O plano tá vivo. Se por acaso acontece do branco tentar avançar, seria jogada horrorosa, entregaria um peão aqui fácil para as pretas aí capturarem. Então não poderia fazer isso. E tá existindo uma pressão muito forte no centro. Então, nesse momento, após dama C8, o branco jogou o cavalo D5, ameaçou um tema, de dupla. Existe a defesa, esse gasto de cavalo aqui, mas existe a defesa com o cavalo de C6. Então, nesse momento, o Berardinho jogou aqui E6, já querendo expulsar esse cavalo. O branco jogou bispo H3, bem tático, a ideia do branco. Dama B8, mais estranho que seja, movimento super sutil, saiu da ameaça do bispo, está expulsando o cavalo aí no próximo lance. Nesse momento, se as brancas jogam com simplicidade cavalo C3, que não foi jogado na partida, o Berardinho tinha ganhado um peão, simplesmente com peão, tom, peão. Poderia tomar de peão ou de bispo, não importa, e aí tomaria de cavalo com um peão a mais aí para as peças pretas aqui. Vamos só que trocou, e estrutura branca completamente danificada. O rei preto está seguro, acho que não tem grandes compensações para o branco, e seria um sucesso. Então, após esse interessante dama B8, o branco fez aí torre de HE1. Torre de HE1, principalmente porque o branco viu que se só volta o cavalo ele perde material, e ele tem uma compensação às vezes por atividade. Às vezes a ideia das peças brancas foi tentar compensar, criando uma grande atividade e criando alguma dificuldade para as pretas tirarem as peças. O Berardinho aceitou o cavalo, ele tomou, o branco tomou. E foi muito interessante como que o nosso mestre brasileiro não foi ganancioso na posição. Nós teríamos variantes para tentar manter a vantagem material, como o cavalo A5, teríamos variantes como o cavalo B8. Ambas variantes são variantes que, pelo menos assim, temporariamente, o preto iria manter o material, mas iria sofrer muitíssimo na questão da atividade de peças. As peças pretas claramente estão bem passivas, estão bem restringidas. E aí que o nosso mestre aí faz um lance muito legal, que é cavalo toma D4, exclama. De vez ele se limitar a ganhar um material e ficar com as suas peças ali
fora de jogo, né, a mercê dos planos brancos, o Bernardino faz uma certa ruptura central. Esse sacrifício é como se fosse uma ruptura central, com o intuito de ganhar atividade para as peças pretas. Então, a ruptura nem sempre ela vai ser aquele lance de peãozinho para abrir a posição. A ruptura também pode ser através de sacrifícios, de peças, sacrifícios de peões é muito comum. Nós vamos ver um sacrifício de peão ainda nessa partida, para abrir linhas, para poder dar ataque. E esse cavalo toma D4 foi muito legal, porque ele não vai perder material no fundo, ele continua com duas peças contra duas, após torre toma cavalo. Então, material ainda equilibrado. Se a gente parar nesse momento e contar o material, o preto não está em nenhuma desvantagem de peça. Então, esse sacrifício aqui de cavalo foi consciente. Quebra o forte centro branco, porque no fundo o branco está até com um centro de peões tecnicamente forte. E ele atinge esse objetivo, ele quebra o centro forte. E existe uma outra regra. Quando o rei do nosso adversário está um pouco exposto, nós temos que abrir a posição para aproveitar a posição do rei exposto. Então, ele aplica vários conceitos nesse momento. Então, ele quebra o forte centro do adversário, ele abre a posição para poder ajudar a pegar o rei adversário, a ter problemas ali no rei, e ele aumenta a atividade das suas peças. Vamos ver a sequência aqui completamente forçada, cavalo toma, torre toma, D toma E5, e nesse momento, após o bispo toma, claramente eu não vejo mais aquele forte centro de peões branco. O centro branco, que estava muito rígido ali com os peões, desapareceu. E ele segue com o bispo toma, torre toma e C5. Também lance muito bom. Está fazendo um pequeno ataque descoberto aqui na torre. Forçado, torre de 4 para E4, né? Tem que defender a torre aqui de E5. E após esse movimento forçado, o preto jogou aí cavalo D6. E vamos avaliar agora essa breve posição. Apesar do branco ter um peão central, aqui o Bernardino já começa a aplicar a técnica do bloqueio, né? Então, contra um peão passado inimigo, né, você tem que bloquear esse peão o mais rápido possível e geralmente por ali peças menores. E um dos melhores bloqueadores, como nós conhecemos aí, é o cavalo, né? Porque o cavalo pode bloquear o peão e ao mesmo tempo manter a sua forte ação aí no campo inimigo, né? Então ele também tem aí o papel de tanto defensor quanto atacante. Então, muito legal aqui essa posição, ele bloqueia o peão branco. Ele inicialmente não aparenta trazer nenhum grande perigo para as peças pretas. A torre está ameaçada, a torre sai. E aqui ele joga já um dama D8, voltando as peças aqui para melhores casos, né? Então a dama B8 causou problemas para o branco. E agora a dama está voltando aí para o jogo. Aos poucos. Nós temos aqui outros conceitos, como a maioria de peões. Nós temos 3 peões contra 2 aqui do branco. Não deixa de ser uma estratégia preta avançar esses 3 peões diante o rei das peças brancas também. Essa estratégia também é bem válida. Então, olha quantos conceitos nós estamos vendo nessa partida. Mas vamos lá. Dama D8, o branco jogou dama A4, dama F6. Então, o Bernardino vai ativando a sua dama, deixando a dama mais ativa, mais potente na posição. O branco jogou dama G4, até para defender o ponto F3. B5. Então o Bernardino imediatamente inicia aí a sua avalanche de peões aí diante do rei branco, com o intuito, claro, de abrir linhas e criar um ataque bem perigoso para esse rei. Então seguiu aí bispo F1. O branco vai fazer uma manobra, afinal esse bispo está completamente aí fora do jogo. Esse bispo, no momento, não está fazendo nada. Então, bispo F1, para quem sabe trocar de ala, aí, ajudar na defesa do rei, melhorar uma peça, né, que está fora da partida. O Bernardino segue com C4, segue avançando a sua maioria diante o rei branco. E é muito legal ir notando esses detalhes, porque é muito comum ver jogadores caírem numa posição como essa
e ficarem só fazendo lances de peça, peça para lá, peça para cá. Mexe até um peão A6 sem motivo nenhum. Passam a vez, literalmente. Então, não, ele aqui ele vai lance a lance rumo a um objetivo, que é criar um problema no rei ali. Então, por isso, B5, bispo F1, C4, F4, o branco também está querendo tentar buscar algum contra-ataque no rei das pretas, senão ele vai literalmente assistir a partida. Ele vai literalmente assistir o plano do jogador das pretas funcionar. E aí o Berardino, torre de AD8, trouxe a última torre ali para o jogo, para deixar o cavalo firme. E também, indiretamente, faz uma pressão aí no peão de D5. No caso, são formas que você vai levando seu jogo. Eu tenho o plano aqui de avançar a maioria, mas eu tenho que ir já olhando para as debilidades brancas. Os finais aqui vão ser muito bem-vindos ao jogador das pretas. O branco jogou o bispo H3. Pode parecer perda de tempo, ele foi e voltou o bispo. Mas ele pode tentar jogar um F5, já que está cravado aqui. Se cavalo toma, torre toma. Né? Eu vou passar a vez aqui com as pretas. Vou jogar um lance muito natural, que seria o A5, baseado em mandar aí essa maioria de peões diante do rei branco. Aí ele é F5, o preto não deve capturar de maneira alguma. Por causa da cravada, iria ter torre toma F5, com perda material. Mas aqui é um momento muito legal após o lance bispo H3. O Berardino aí fez uma ruptura fantástica que foi C3 exclama, né? O C3 do Berardino cumprindo aí o papel de romper a posição branca para ter contra-ataque, para poder abrir aí o rei branco e criar muitos problemas. Então C3 é muito perigoso. Dependendo do que acontecer, existe um raio-x até da dama entrando em jogo. Então, ele jogou aqui B3, as brancas tentou fechar um pouco a posição. Cavalo, aí agora ele vai manobrar. O cavalo foi para B7, aí ele está mirando C5. E a torre ele começa a fazer a pressão, como eu falei. O branco tentou tudo ou nada, tentou F5. As pretas aí, no caso, dama A6, além do cavalo B7 também ter feito essa ideia de liberar para a dama. Tá vendo que interessante como vai fluindo o ataque quando o rei do adversário está muito exposto. O branco ainda não fez nem cócegas no rei preto, né? Tá a posição do rei preto ainda aparentemente super segura. E o preto aqui está ameaçando um dama A3, dama por A2, perigosíssima posição. Seguiu torre então de 1 E2 para defender o ponto A2, para defender a casa B2. Berardino seguiu com o cavalo C5, ameaçou já o garfo de cavalo duplo, né? Fez uma ameaça bem perigosa. E o branco aí no tudo ou nada tem que arriscar. Quando você vê que a sua posição está caindo mesmo, está se deteriorando ali, lance a lance, você tem que arriscar, senão simplesmente você vai perder a partida sem luta. Então acho que o lance F toma G6 é bem ao espírito do que o branco precisa fazer. Aqui as pretas fizeram cavalo cheque, rei para casa B1. C2, outra ruptura aí, muito legal, esse sacrifício de peão. Eu vou chamar de ruptura porque ele está abrindo linhas, né? Dessa vez não teve nenhum contato com peões, assim, uma troca, nada assim. Mas ele está abrindo linhas na posição do rei branco. Causa muito problema às peças brancas. Aqui o branco tomou de torre e aí nessa tomada que o branco faz, olha que interessante, desviou a defesa da torre. Se toma de rei, simplesmente a posição do rei vai ficar mais exposta, começa a ter temas de dama toma, começa a ter temas da torre entrando, ou seja, abriu muitas linhas em cima do rei. O movimento C2 foi um movimento duríssimo, foi um golpe duríssimo para o branco enfrentar.
e aí ele acabou tomando de torre. É porque se a gente basear em cálculo aqui, nós vamos ver que rei toma perde imediatamente. Até dou aquele conselho assim, dá um pausezinho no vídeo, tenta encontrar uma sequência e um cálculo mais concreto. Por que rei toma peão é perdedor? Imaginando aí que vocês fizeram o cálculo, tentaram encontrar alguma sequência, vamos à sequência então. Então, se simplesmente aqui o rei toma, o preto joga cavalo toma e5, faz uma ameaça direta na dama. Se o branco aqui tentar um cheque duplo, né, cheque de peão, cheque de dama, as pretas jogam rei H8 e não tem mais nada aqui para as pretas brancas. Não tem nenhum contra-ataque claro. A dama ainda está aqui na defesa, está lá no ataque principalmente. Então torre toma cavalo. Torre tomou cavalo, dama tomou A2. E dama tomou A2, posição complicadíssima para a branca. Se o branco descer o rei para qualquer uma das casas da primeira fileira, simplesmente joga dama A1, já ganhando ali a torre, o rei sai do cheque. E muita vantagem material para as pretas e zero contra-ataque aqui. A derrota branca aqui vai ser certeira. Se o rei tentar outra casa, vamos lá, rei na terceira fileira. Se o rei for para D3, dama toma peão cheque. Se o rei for para a segunda fileira de novo, não importa onde seja, vai levar um cheque e vai perder a torre como na primeira variante. Se o rei tentar ir adiante, simplesmente aqui torre por F7 e não tem contra-ataque de novo. E o rei está extremamente exposto, além do preto já possuir vantagem material. Ou seja, devido a esse cálculo, as brancas então resolveram tomar de torre. Cavalo tomou, G tomou F7, rei H8, como nas análises. O branco ainda jogou dama F4. Berardino, torre, toma D5. Defendeu o cavalo, é muito importante perceber que a dama de A6 está trabalhando super bem na defesa. Torre D2. Torre toma F7. Muito bom movimento. Tirou aquele peão que pode causar algum problema ali. Defendido pelo cavalo, a torre ainda ameaçou a dama. E nesse momento que após torre toma, as brancas abandonaram. Então, a posição branca está muito complicada, está tendo ainda cheques intermediários, o rei está muito exposto. E mesmo se só trocássemos peça, o preto já ficaria em um final aí vencedor, porque o preto está com a torre a mais. A gente fizer a conta de material, simplesmente temos uma torre a mais aqui. Então, essa aqui foi a nossa partida aí, a partida avançada aí do mestre internacional aí, Diego Berardino, onde é aplicado vários momentos, várias rupturas e muitos outros conceitos aqui muito interessantes. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Então, curtam aí, compartilhem o vídeo, vão dar aquela força para o canal para trazer outros jogos bem interessantes como esse. Até mais!